E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Amanhã tem Botafogo, amanhã tem clássico. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Amanhã tem clássico, hein? Vasco e Botafogo, 6h30 da noite, ao vivo, no Sport TV. O Botafogo de Arthur Jorge tem 2 vitórias em clássicos cariocas no Brasileirão até aqui, contra o Flamengo e o Fluminense. Amanhã, o adversário será o Vasco. Não há um Botafogo de um treinador, há um Botafogo de um grupo de pessoas que trabalha em conjunto para fazer com que as coisas aconteçam. É um Botafogo de muita gente, um Botafogo que nós queremos, acima de tudo, vencedor e ganhador. O time vai ter o retorno do zagueiro Alexander Barbosa, dos meias Gregory e Oscar Romero, que cumpriram suspensão. Júnior Santos, com dores na coxa direita, é dúvida para o clássico em São Januário. No ano passado, os 2 times se enfrentaram aqui no estádio pelo 2º turno do Brasileirão. O Botafogo estava na liderança do campeonato. O Vasco venceu e saiu da zona de rebaixamento. 1-0, gol do lateral direito Paulo Henrique. De canhota, Paulo Henrique! Para o jogo de amanhã, o meio-campo Matheus Carvalho e o atacante David estão suspensos. Payet deve voltar ao time depois de 5 jogos. O francês está recuperado de uma lesão na coxa direita. A última partida dele foi contra o rival Flamengo, na derrota histórica por 6-1. Payet é um jogador muito talentoso, né? É um jogador que faz muita diferença, é um jogador que tem o espírito que a gente acredita, né? Então, se ele tiver à disposição, com certeza vai contribuir muito. A vitória por goleada contra o São Paulo, último jogo em São Januário, teve o pior público do Vasco em brasileiros desde 2018. A expectativa é de que o cenário mude no clássico. O caminho é realmente resgatar o orgulho da torcida de torcer pelo Vasco, independente do resultado do jogo, a gente entregar o nosso melhor. Nesses 2 jogos eu acho que eu consegui implementar esse espírito aí. Eu acho que o caminho é esse daí. Negra, o nosso mini Homem de Ferro, bateu um papo com o Luiz Henrique ontem, a gente vai ver agora. Bota na tela aí, Joãozinho. Hoje o Donos da Bola tem um convidado especial, contratação mais cara do futebol brasileiro. Luiz, primeiro, obrigado por receber a gente. Queria começar perguntando justamente sobre isso, cara. No início do ano teve aquela concorrência para te contratar, o Botafogo conseguiu fazer isso. Teve um peso a mais para ti ser a contratação mais cara do futebol brasileiro? Não teve um peso a mais não. Eu vim com a consciência limpa, vim tranquilo. Como eu falei na minha primeira entrevista lá no Botafogo, eu vim para ajudar o Botafogo, vim para fazer de tudo pelo Botafogo, que é um clube que merece estar lá em cima. Estamos lutando para isso e, se Deus quiser, vamos percorrer aí essa jornada que tem longa para deixar lá o Botafogo lá em cima, lá que está merecendo demais. E como tem sido esse teu primeiro contato com o torcedor alvinegro, esses primeiros meses de Botafogo? A gente sabe que você já tinha essa passagem pelo Rio de Janeiro no Fluminense e agora com o Botafogo, como tem sido? Cara, tá sendo incrível, a torcida tá me apoiando muito, tá me ajudando muito todos os jogos. Sempre quando eu tô ali dentro de campo, eles estão me apoiando. Quando eu saio, eles gritam meu nome. Isso tá sendo incrível para mim, porque me ajuda também bastante dentro de campo. Então essa primeira etapa com eles está sendo incrível. Agora, no clássico contra o Flamengo, teve aquela máscara do Pantera Negra. De onde surgiu essa ideia num clássico, um gol importante? Essa ideia surgiu foi lá da Europa, que um preparador físico me chamava de Pantera Negra. Aí quando eu vim aqui pro Brasil, eu fui peguei essa ideia dele. Aí eu falei, vou botar essa em prática aí, né? Porque quando fez o gol contra o Flamengo, eu fui lá e deu bom demais. Então por isso que eu fiz essa comemoração aí do Pantera Negra. Agora, sábado já tem clássico de novo contra o Vasco, em São Januário. Se tiver gol, tem máscara ou não? A máscara não sei, mas a comemoração tem que ter, porque a torcida tá falando aí para mim não deixar de fazer a comemoração, para sempre estar fazendo, mas se eu fizer o gol, vou ter que fazer essa comemoração do Pantera Negra. Tem um spoilerzinho pra gente ou não? Vai ser aqui mesmo, como sempre aqui, né? Agora, para enfrentar o Vasco, a gente sabe que um clássico é sempre importante para vocês. Como é que tá essa preparação de vocês? Qual a expectativa para esse jogo? A preparação tá muito boa, estamos treinando bastante, estamos com a cabeça no clássico já. Sabemos que vai ser um clássico muito difícil, mas como eu falei, vamos lutar a cada jogo para dar a vitória pro Botafogo. Esse ano o título brasileiro vem? Esse ano vem, o Botafogo tá merecendo. Obrigado, Luiz. Obrigado pela participação. Sempre um prazer estar com você. Pessoal, é com vocês.
O moleque é muito gente boa, eu não estou falando do Thiago, que é também. Mas o Luiz Henrique é um menino muito gente boa, cara. Um menino que passa uma... Muito puro, né? Muito puro, uma coisa boa. Teve aqui com a gente, com o Denilson Show também. Beijo pra você, Luiz. Boa sorte no jogo de amanhã. Tá com óculos novo, não quer trabalhar mais. Botou óculos amarelinho igual ele dos Simpsons. Fala aí, que óculos bonito, hein, cara? É porque assim a gente vê sempre sol, né? Tá sempre sol. Bom, família, tá aí, né? Amanhã tem Vasco e Botafogo em São Januário. E olha, a torcida do Botafogo já esgotou todos os ingressos para esse jogo. Lembrando que a capacidade de apenas, acho que é 5% tá para visitante. Então não sei por que eles fazem isso, né? Teve um jogo, acho que foi na Série B, né? Que o Vasco liberou um espaço de 10%, 12%, sei lá. Deu quase 1.000 torcedores do Botafogo. Agora eles estão diminuindo cada vez menos, né? 5% deve dar ali cerca de 300, 500 torcedores do Botafogo para esse jogo, mas já está aí tudo esgotado. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, tem que comprar para o próximo jogo, que o Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro, mas só na outra semana, tá? Primeiro agora é Botafogo e Vasco, depois é Cuiabá e Botafogo, depois a gente pega o Galo aqui. A gente já sabe que o Galo é nosso cliente, nosso freguês. Então o Botafogo podia deixar a casa lotada, bonita para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Bom, amanhã é um jogo de opostos, né? O Botafogo briga para voltar ali, tentar ficar buscando sempre a liderança. O Vasco para poder se afastar da zona de rebaixamento. Falando em zona de rebaixamento, Fluminense, hein? Campeão da América. É o último colocado e ontem teve o gol do Bigode. O gol do Janderson no último minuto no Maracanã. O Vitória venceu o Fluminense, afundando ainda mais o tricolor, que tem que pagar a Série B, que está devendo. Quem sabe esse ano o Fluminense não paga, né? Bom, voltando a falar de Botafogo, que nem eu falei, o Botafogo se prepara para esse jogo contra o Vasco, um jogo importantíssimo. Apesar de ser diferente, os dois, né, em situações diferentes, o Botafogo vem aí como favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de casa, dentro do Rio de Janeiro, mas em São Januário. A torcida do Vasco deve voltar a encher seu estádio. No último jogo tiveram um protesto contra o São Paulo, né? Não foi quase ninguém, pouquíssimos torcedores em forma de protesto. O Vasco, que vinha lotando sempre São Januário. Pode ser que agora, depois de vencer o São Paulo e perder, mas jogando bem contra o Bahia, o Vasco pode voltar aí com a sua torcida, que é um peso a mais, mas a torcida não ganha jogo, a gente sabe disso. O Botafogo pode ter a volta do Romero, tá? Que estava aí suspenso, cartão amarelo, Barbosa também retornando, e quem sabe o Júnior Santos. Não há certeza se ele vai estar como titular amanhã, mas provavelmente vai ser relacionado para o jogo. Ele sentiu um problema na coxa, não teve lesão, foi só a porrada que ele sofreu ali mesmo na coxa. Deve ter doído bastante, saiu de maca no último jogo contra o Criciúma. Criciúma que ontem perdeu para o São Paulo. E deve vir como um banco de reserva, ou quem sabe, se ele se recuperar até amanhã, não vai precisar viajar, São Januário pertinho, vai de ônibus, Botafogo, tudo certo. Pode ser que o nosso craque de 2024 seja o titular. Mas se não, aí vamos ter que contar com o Eduardo e Tiquinho Soares, que por sinal tem bons números aí, os dois juntos, voltando a lembrar em 2023, quando os dois, por um certo tempo, jogaram muita bola, um completava o outro, já estão mais de um ano jogando juntos, se conhece bastante. De qualquer forma, como os dois jogaram a última vez, 2 assistências de Tiquinho, 2 gols de Eduardo, o Arthur Jorge talvez não fique com a cabeça tão quente, caso o nosso craque de 2024 não possa atuar, pelo menos ali no início do jogo, né? Ou quem sabe, faltando uns 20 minutos aí para acabar, e coloca o Júnior Santos com aquela correria, se ele estiver 100%. Se não, melhor poupar o cara, deixar o cara se recuperar 100% para poder voltar contra o Cuiabá. Mas se já estiver tudo ok, vai para jogo, não tem essa de descansar não. É sequência de jogos, a gente sabe, mas são só jogos do Campeonato Brasileiro. Quarta, sábado, ou quinta e domingo, e vai, dá pra levar. O Botafogo, como eu falei, pega o Vasco, Cuiabá e depois retorna para casa, né? Tem que aproveitar que é como se fosse 2 jogos em casa, né? O Botafogo não sai do Rio de Janeiro amanhã, vai para São Januário, depois sim viaja para Cuiabá, depois retorna para jogar no estádio Newton Santos contra aí o Galo. Bom, Botafogo ainda buscando reforços, né? Precisando de ali talvez um lateral direita, um zagueiro de urgência. Precisamos de um zagueiro de urgência, tá? Isso aí não pode abrir mão. Um atacante chegando, um meio de campo chegando, o Botafogo se mostrando, para quem sabe aí, né? Um título em 2024, que o Botafogo merece demais depois do ano passado. Aliás, os torcedores merecem demais levantar um título aí, quem sabe um brasileiro, uma Copa do Brasil,
ou quem sabe uma Libertadores. Se o Botafogo passar pelo Palmeiras, vai ser ruim de segurar o Botafogo, porque vai ficar com sangue nos olhos, e aí passando das oitavas, ir para as quartas, aí é correria, quarta, semifinal. Então, né, sonhar não custa nada, e o elenco que o Botafogo tá montando, dá para sonhar. A gente já tá começando a planejar várias paradas. De vez em quando tem um tropeço ou outro, como o Criciúma, que na minha opinião foi um tropeço, perder pro Criciúma, mas faz parte da caminhada, né? E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Bom, amanhã eu volto aqui para falar com vocês com a provável escalação de Botafogo para esse jogo que acontece 6h30 São Januário, entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo. Então amanhã tem bastante coisa para falar aqui do Fogão, tá? Bom, então é isso. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!